Agora vamos falar um pouquinho sobre a teoria unitária. O que é a teoria unitária no estado de necessidade? Bom, para que entendamos a teoria unitária a respeito do estado de necessidade, precisamos relembrar um pouquinho aqui o que é o estado de necessidade. O estado de necessidade é quando eu, para preservar um determinado bem jurídico, eu violo outro bem jurídico em uma situação de perigo que não fui eu quem criei. Então, vamos pensar assim, existe uma situação de perigo que está causando perigo ao meu bem jurídico, ao meu patrimônio jurídico aqui, seja qual for, um bem patrimonial, um bem da integridade física ou a própria vida, tem um bem jurídico que está sob risco. Para salvar este bem jurídico, eu violo um bem jurídico pertencente a uma outra pessoa. Então pensei num exemplo aqui para os senhores, para ficar claro. Digamos que eu estou em casa com o meu filho e meu filho começa a ter uma crise de asma muito forte. E se ele não usar ali a bombinha ou um remédio ali para combater essa crise de asma, ele pode ter um dano físico à sua saúde e, quem sabe, até à sua vida. E eu não tenho esse remédio na minha casa. E não há tempo hábil ali para ir até uma farmácia ou ir até um hospital, eu preciso de um remédio imediatamente. E eu sei que o vizinho do meu lado, aqui no meu apartamento, na porta ao lado, ele tem esse remédio na casa dele. Esse remédio pode salvar a vida do meu filho. E, como eu disse, vamos pensar no exemplo que não há tempo para eu ir até a farmácia, até o hospital. A única forma de eu salvar a vida do meu filho é invadir a casa do vizinho, arrebentar a porta dele, fazer a invasão domiciliar e praticar o furto lá, furtando o remédio da casa dele e trazendo para salvar a vida do meu filho. Então eu violei o bem jurídico patrimônio do meu vizinho, danificando a porta. Eu violei o bem jurídico intimidade ali, invadindo a casa dele, a vida privada e, de certa forma, também a propriedade. E, por fim, a propriedade em si, praticando o furto do remédio lá para usar uma dose para o meu filho. Mas tudo isso foi para salvar a vida do meu filho e foi acometido ali por uma doença da qual eu não tenho culpa. Não fui eu que criei aquela situação dele ter aquela doença. Então ele teve aquela crise de asma, estava ali em vias de falecer ou de morrer, por alguma razão justa, eu não tenho esse remédio na minha residência e eu invado a residência do vizinho, subtraio lá o remédio e salvo a vida do meu filho. Eu posso dizer que eu agi em estado de necessidade. Eu violei bens jurídicos de outra pessoa para salvar o bem jurídico vida que pertence ao meu filho. Violei o bem jurídico de uma pessoa para salvar o bem jurídico de outra, no caso, o meu filho. E aí, como é que nós verificamos se, de fato, há um estado de necessidade? Nós comparamos o bem jurídico sacrificado, que foi o patrimônio, em face do bem jurídico salvo, que foi a vida do meu filho. E aí eu vejo que eu não violei um bem jurídico maior para salvar a vida do meu filho. Eu violei um bem jurídico que, no caso concreto, nós podemos chamar de um bem jurídico de menor valor. Eu violei o patrimônio, que depois pode ser ressarcido, pode ser reconstruído, para salvaguardar o bem jurídico vida, que caso se perdesse, jamais seria ressarcido. Então é tranquilo dizer que eu violei um bem jurídico de menor valor para salvaguardar um bem jurídico de maior valor. Esse é o estado de necessidade. A teoria unitária vai dizer que, em caso de estado de necessidade, sempre será causa de justificação, sempre afastará a ilicitude da conduta, sempre afastará o crime. Ocorreu o estado de necessidade, não há crime. É a teoria adotada pelo nosso Código Penal. Quando você vê um estado de necessidade, você está diante de uma causa de exclusão da ilicitude. No entanto, existem outras teorias na doutrina e em outros países que dividem o estado de necessidade em estado de necessidade justificante, e aí lembrem do que eu falei sobre causas de justificação, e estado de necessidade exculpante. Aí nós teríamos um estado de necessidade que afasta a ilicitude, que é o estado de necessidade justificante, lembrando que torna a conduta justa, e nós teremos um estado de necessidade que, apesar de não tornar a conduta justa, não tornar ela legal, não afastar o crime, vai isentar o sujeito de pena. Que é na situação em que a violação do bem jurídico, eu violo um bem jurídico de maior ou de valor equivalente. Então, digamos que eu violo um bem jurídico vida para proteger um bem jurídico vida.
Ou às vezes eu violo um bem jurídico, vida, para proteger a integridade física. Digamos que eu estou numa situação de perigo e por alguma razão eu vou ficar altamente lesionado. E aí eu mato outra pessoa para salvaguardar a minha integridade física. Então eu violei o bem jurídico vida para proteger o bem jurídico integridade física. Não há no Brasil o reconhecimento do estado de necessidade nessa situação, porque o bem jurídico violado é de maior valor que o bem jurídico protegido. Mas a doutrina e alguns países entenderiam que esse poderia ser considerado um estado de necessidade exculpante. Países que reconhecem isso não adotam a teoria unitária. O Brasil adota a teoria unitária, que o estado de necessidade será sempre justificante. Então, neste exemplo que eu dei, nós não reconheceríamos o estado de necessidade. E aí, voltamos à assertiva, que diz lá que o excesso doloso ou culposo será sempre punível, salvo no estado de necessidade, porque o Brasil adota a teoria unitária. Veja, a adoção da teoria unitária nada tem a ver com excesso. Excesso sempre vai ser punível, independente da causa de justificação adotada. E a teoria unitária, ela somente faz essa explicação sobre o que é um estado de necessidade justificante, o que é um estado de necessidade exculpante, e que no Brasil nós só temos o estado de necessidade justificante. Então ela está ali apenas para dar uma confundida nos senhores, e bastaria os senhores saberem que excesso será sempre punível, independentemente da causa de justificação ou da causa de excludente ilicitude em tela. Portanto, letra A, errada.